Pandemia, um termo que você ouve diariamente, seja em notícias no jornal ou em conversas particulares. Mas se eu te dissesse que existem pandemias que mataram até 50 vezes mais que o Covid-19? Sim, isso aconteceu, mas você sabe quais foram essas pandemias? Ou quais foram os sintomas que elas apresentavam? Bom, meu nome é Matheus e você está no Fatos Misteriosos, e no vídeo de hoje você vai ver as 5 maiores pandemias da história. Varíola. A varíola é uma doença extremamente agressiva, que no início se manifesta de forma parecida com a gripe comum, porém ao longo dos dias forma manchas vermelhas por todo o corpo, que vão piorando ao longo do tempo. A mortalidade dessa doença é extremamente alta, cerca de 30% das pessoas que contraem a doença morrem, sendo que 1/3 das pessoas que são diagnosticadas com a doença ficam totalmente cegas. Estima-se que somente no século XX a varíola tenha matado entre 300 e 500 milhões de pessoas. Porém, para nossa sorte, o último caso registrado dessa doença foi em 1977, levando a Organização Mundial da Saúde a certificar a erradicação da doença 3 anos depois. Porém, muitos cientistas russos temem a volta da doença, por conta de uma hipótese que diz que o vírus pode estar vivo em um dos corpos contaminados que foram enterrados no solo antártico. Cólera. Diferente da varíola, a cólera ainda não foi erradicada, ainda sendo considerada uma pandemia nos dias atuais. A cólera afeta principalmente crianças, causando inúmeros sintomas, porém os mais comuns são as diarreias, que em alguns casos podem ser tão severas que podem causar até mesmo desidratação e provocar uma coloração azulada na pele. Porém, a cólera é muito rara em países desenvolvidos, e por sorte, já faz mais de 16 anos que o Brasil não é afetado pela doença, tendo seus últimos casos em Pernambuco, em 2005. Porém, não é assim no mundo todo, pois, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, todos os anos há de 1,4 a 4,3 milhões de novos casos de cólera, e um número médio de 28 a 142 mil mortes ocasionadas somente por essa doença. Covid-19. Sem dúvidas, a pandemia mais famosa da lista. Bom, como a maioria de vocês já sabe quase tudo sobre o Covid-19, eu vou citar apenas 2 curiosidades que poucos sabem. O nome Covid-19 significa Coronavírus de 2019. Sim, 2019, pois diferente do que muitos pensam, o Covid não começou em 2020, e sim em dezembro de 2019. A mortalidade do Covid é sem dúvidas a menor da lista. Cerca de 2% das pessoas que contraem a doença morrem, porém provavelmente é uma das mais transmissíveis da lista. A baixa mortalidade deve-se à gigantesca melhora na medicina e à facilidade que a internet nos trouxe. Gripe espanhola. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, durou aproximadamente 2 anos e foi uma pandemia extremamente agressiva, causando dores musculares, uma intensa dor de cabeça, falta de ar, insônia e muito mais. Essa gripe foi tão violenta que estima-se que em apenas 2 anos tem infectado mais de 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial na época. Não se sabe ao certo o número de mortes, porém acredita-se que tenha sido entre 17 e 100 milhões de mortes. Gripe suína, H1N1. A gripe suína começou em janeiro de 2009 e rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro. Os sintomas da gripe suína são bem parecidos com a gripe comum, porém mais fortes e com enjoos, vômitos e diarreias. Em pouco mais de um ano, a gripe suína infectou cerca de 370 mil pessoas e matou mais de 16 mil. Porém, por sorte, em agosto de 2010, a Organização Mundial da Saúde decretou o fim da pandemia da gripe suína. Peste negra. Não é novidade para ninguém que a peste negra foi a maior e mais devastadora pandemia da história. Porém, você sabe por que ela era tão perigosa? Bom, tudo começou em 1347, em um país muito curioso, a China. Sim, a China não é responsável somente pelo Covid.
e sim por diversas outras doenças, e uma delas foi a peste negra. Bom, pelo menos essa é a teoria mais aceita pelos cientistas e historiadores. A peste negra durou entre os anos de 1346 e 1352, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas, cerca de um terço da população da Europa na época. Os sintomas dessa doença eram variados, mas normalmente eram febre alta, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, assista também esses vídeos. E caso você queira receber mais vídeos como esse todas as sextas, clica no botão de se inscrever, pois assim, além de me motivar a trazer mais vídeos para o canal, você também terá acesso a diversos tipos de conteúdo. Então foi isso, pessoal, e falou!